A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional em nome de Jesus? Eu não sei se o devocional vai tomar outro rumo, porque o que eu havia planejado, o Espírito Santo mudou. Como ele fez isso? Ele fez isso quando minha mãe, acabei de falar com ela no telefone, ela me lembrou. Lialda, é verdade que o inimigo lutou pelo corpo de Moisés? Que bicho abusado, né? Eu falei assim, mãe, é verdade, eu vou procurar onde está escrito na Bíblia. Como eu ainda não cheguei neste livro, mas eu já tinha ouvido falar de pastores e em ministrações que o diabo contendeu com o anjo e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Eu comentei com vocês num dos devocionais que Deus guarda, né, a nossa vida num dos devocionais. E que inclusive ele guarda até após a morte o nosso corpo, né? E então, enquanto eu estava falando aqui com o meu marido, conversando com ele sobre o assunto, o Espírito Santo me trouxe mais um versículo que testifica esta verdade. Aleluia, glória a Deus. Vou trazer para vocês já. Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, gracioso, bondoso, generoso, Jeová Jireh, Rafa, Elohim, Shaddai. Senhor, Tu és tantos nomes, mas dentre todos estes, Tu és único, Tu és incomparável, Tu és inigualável, Tu és soberano, Tu és o pão da vida, a luz do mundo. Graças te damos, Jesus amado, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem capacitado, o Senhor nos tem direcionado, o Senhor nos tem fortalecido, o Senhor nos tem dado tudo do bom e do melhor e de que necessitamos. Graças te damos, Senhor. Agora, pois, ó Deus, vamos aprender mais de Ti. Pai querido, ministra na minha vida, assim como Tu já iniciastes a ministrar, mas continua. E quero te pedir que através da minha vida, outras vidas que aqui escutam esse devocional, também venham ser ministrados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque é para isso que nós aqui estamos. Porque é para isso que nós existimos, Senhor. Para honrar e glorificar o Teu nome através de nossas vidas. Senhor, alinha os nossos corações ao Teu, os nossos pensamentos ao Teu. Nos dê a mente de Cristo, forja em nós o Teu caráter, abre o nosso conhecimento, dai-nos discernimento e entendimento, Senhor. E fala conosco de forma única, porque Tu sabes pelo que cada um de nós estamos passando. E só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, capaz de sondar o nosso secreto e trazer a palavra do Senhor sob medida para nós. Porque Tu és onisciente, onipotente e onipresente. Tu és um Deus soberano, justo e fiel, detentor do nome acima de todo nome. Ministra, Senhor Jesus, e tome o lugar de primazia neste devocional. Oramos no nome de Jesus, amém. Então, eu me lembro de ter dito para vocês que o Senhor guarda o nosso corpo, né? E nesse dia, nós fizemos o devocional com o Salmo 121, onde que diz Deus, o fiel guarda dos homens. Onde que diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aí aqui já vem o versículo que diz que o Senhor guarda o nosso corpo. Olha isso. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O que quer dizer isso? O Senhor guardará a nossa entrada nesse mundo, desde o primeiro dia de fôlego de vida, quando entramos nesse mundo. Eu creio que Deus já guarda-nos desde antes de entrarmos no ventre de nossa mãe. E quando estamos no ventre de nossa mãe, o Senhor continua a nos guardar. Porque no ventre de nossa mãe nós corremos muitos riscos. Muitos riscos, né? E são sustos que podem causar sangramentos, são muitas outras coisas que podem causar um triste e infeliz final de aborto. Nós sabemos disso. Mas o Senhor nos guarda até no ventre de nossa mãe. E quando nós entramos nesse mundo, damos o primeiro fôlego de vida neste mundo, nascemos, o Senhor guarda a nossa entrada. Mas como eu disse, eu creio que Ele guarda desde antes de estarmos no ventre de nossa mãe. E guarda a nossa saída. A nossa saída é o quê? Quando morremos. Quando descansamos o nosso corpo descansa em Deus. Descansa aqui na terra. Morremos, o nosso corpo vai para debaixo da terra, mas o Senhor guarda. O Senhor guarda. Eu me lembro de uma pastora, de um testemunho de um pastor, foi uma pastora, não tenho certeza, que ele falou assim, que ele era macumbeiro, se eu não me engano, não tenho certeza, tá? E ele praticava essa religião, como muitos praticam. Que o Senhor seja sobre a vida de cada um de nós, porque todos nós somos criaturas feitas por Deus. E o Senhor, meu pai também era, e ele, né, foi fazer um trabalho, né? E nesse trabalho que ele estava a fazer, o negócio lá, a entidade, né, pediu para que ele fosse ao cemitério e pegasse um corpo determinado para poder fazer esse trabalho. Só que de frente ao cemitério tinha uma casa de uma senhorinha, lá em cima aquela luzinha ficava acesa, a senhorinha lá com as mãozinhas esticadas na direção do cemitério. E então ele começava a discutir com a entidade. Eu quero terminar logo o trabalho. Eu já preparei tudo. Eu quero terminar logo o trabalho. Eu já preparei tudo, já está tudo feito. Já tem meses, tempos que estou me preparando aqui para terminar. E a entidade falava para ele, não dá para ser agora. E ele falava, mas por quê? Eu não entendo por quê. Ele tá vendo aquela senhorinha lá em cima? Pois é, ela tá com as mãos estendidas para o céu orando. O que ele ia fazer lá no cemitério? Ele ia bulinar no corpo de um que era cristão, mas ele não sabia. A entidade disse para ele, vai e pegue tal corpo, o corpo que ele indicasse, ele iria lá pegar. Ele não estudou a vida dessa pessoa, ele não sabia quem era essa pessoa, mas a entidade sabia. Então, mas Deus sabe muito mais, e Deus estava lá, ó, naquela senhorinha lá orando, aquela senhorinha lá, na casa dela, com as mãozinhas dela estendidas, todo dia que ele foi lá para fazer o trabalho, a senhorinha estava lá com as mãozinhas estendidas. E a entidade falava, não, mas não é possível, não tem condições. Por quê? Porque me impede. Por que te impede? Porque não avança, não rola, não vai, não... Entendeu?
É aquela senhorinha lá que está orando. Aí eu digo para você, aí eu te pergunto também. Você imagina pelo que a senhorinha estava orando? Talvez ela nem saiba pelo que ela foi despertada, mas quando nós somos obedientes e obedecemos a Deus, quando Deus fala, levanta e ora, seja de madrugada, seja a hora que for, levanta e ora. Eu já recebi esse aviso, minha mãe também, né, mãe? Quando ela fala, quando o Senhor fala, levanta e ora, não importa, levanta e ora. O Senhor vai te direcionar. E já aconteceu aqui assim comigo. Eu estava orando por Israel. E o Senhor me direcionou para orar depois por pessoas que estavam em aflição a ponto de tirarem a própria vida. Naquele momento eu senti uma apreensão, uma angústia, uma coisa tão forte. E eu comecei a chorar e a clamar ao Senhor e a implorar por essa vida que eu não conheço. Mas é assim que Deus faz pela minha e pela sua vida. Ele levanta os seus para que intercedam em oração por ti, por mim e por você. Se eu sou o que sou hoje, graças dou ao meu Senhor pelas orações que recebi e que vieram, certeza absoluta, da minha mãe, que até hoje ela ora por mim. Glória a Deus, Senhor, pela vida da minha mãe, porque tu me destes uma mãe fervorosa que me ensinou, ó Deus, a tua palavra. Muito obrigada, Jesus. E que até hoje eu tenho a honra de tê-la orando por mim. Mas tenho plena certeza e convicção de que recebi orações de outros que eu não conheço e que talvez nunca irei conhecer na minha vida e que talvez não vieram do Brasil, mas que vieram de outras partes do mundo. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Ele cuida dos seus nos mínimos detalhes. Para Deus não existe barreira intransponível, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, tenha plena certeza de que Ele cuida de ti todos os dias, de dia e de noite. Olha ali, de dia não te molestará o sol, nem a noite, nem a lua de noite. Que lindo, não é? Agora eu vou mostrar para vocês onde está escrito que o diabo tentou pegar o corpo de Moisés. Aqui chegamos em Judas, capítulo 1, versículo 9. Prestem atenção. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. O que isso quer dizer? Que o arcanjo Miguel é um anjo muito poderoso, que Deus designou muito poder e autoridade. Inclusive foi o próprio arcanjo Miguel que teve a briga, a discussão e brigou com o próprio diabo no céu. Então, olha só. Aqui ele poderia dizer: ah, você não presta. Você não vai conseguir levar nada daqui. Sai daqui, ô condenado. Poderia ter falado outras palavras. Estou dando apenas um exemplo para vocês. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele, pelo contrário, ele disse, o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda, Satanás.
Ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Aqui nós aprendemos uma valiosíssima lição. Muitas das vezes nós temos razão de várias situações, temos a faca e o queijo na mão, podemos cortá-lo, devemos é outra situação. Às vezes nós temos ali toda a razão e possibilidade de fazermos o que quisermos. Precisamos pensar 500 milhões de vezes e perguntar todas essas 500 milhões e uma de vezes ao Senhor. Devo fazer, Senhor? Posso fazer, Senhor? Se você estiver em dúvida, não faça. Porque a dúvida não provém do Senhor. O Senhor só trabalha com certeza. Se você se sente tranquilo e em paz, faça. Responda. Agora, se você está em dúvida sobre o que responder, não responda. Fique na sua. Tá bom? Agora, pois, eu quero ler esse texto para vocês e encerramos o nosso devocional. Uma nova forma de viver. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio ao mundo anunciando uma nova realidade. O reino de Deus, não um reino político, com território, mas uma dimensão espiritual que transforma o coração e a vida de quem crê. Esse reino começa dentro de nós e se manifesta em nossas atitudes, valores e decisões. Jesus ensinava que o reino de Deus é como um grão de mostarda, lá em Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32. Pequeno aos olhos humanos, mas que cresce e transforma tudo ao redor. É também como um tesouro escondido, lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, que ao ser encontrado vale mais do que qualquer bem conquistado na terra. Esses ensinamentos mostram que viver sob o governo de Deus é abrir mão do que é passageiro para receber o que é eterno. Viver o reino é amar como Jesus amou, perdoar como ele perdoou e servir como ele serviu. E isso aqui vimos plenamente que Miguel faz, né? O arcanjo Miguel faz. Ele não proferiu palavras ruins ao diabo, mesmo ele podendo. Ele escolheu não fazer isso, porque ele é obediente a Deus. Ele escolheu amar. Aqui, olha, Jesus nos ensina a amar como Jesus amou. E é difícil você amar aquele vizinho chato, né, mãe? Que fala aquelas coisas que, né, ninguém. Jesus, tem misericórdia dessa vida. É difícil. Mas o Senhor ordenou e a gente tem que lutar contra as artimanhas do inimigo. Perdoar como ele perdoou. Servir como ele serviu. A minha amiga que está gravidinha, ela tem lindas experiências de
de servir. Mas ela serviu tanto e serve ainda tanto a família. Ela tenta ajudar de todas as formas. Tudo passa por ela. Tudo passa por ela na família dela. Ah, não sabe fazer isso? Chama ela. Ah, não posso fazer isso? Chama ela. Ah, não consigo fazer isso? Chama ela. E ela vai lá marcar consulta, ela agenda não sei o que, ela faz um pagamento, ela é como se fosse a secretária do Trump, do governador Trump, aquela mulher importante da família que tudo passa por ela. Ela é assim. Agora Deus, pois, colocou ela de repouso. Ela de vez em quando, né, amiga, faz umas presepadazinhas, porque ela não consegue ficar quieta. Ela ama servir, está na natureza dela. Ela ama servir, ela ama fazer. Mas Deus já disse para ela, você fica quieta, que agora é você quem vai receber. Tudo que você plantou, chegou o tempo da sua colheita. Você vai descansar. E agora vão fazer para você. Tá? Mas é muito bom. A minha mãe, ela é assim. Ela ama ajudar os outros. Qualquer um que chega lá na casa dela, dona Cissa, me ajuda a fazer isso aqui, eu ajudo. Oh, Deus. Que bênção, porque eu puxei este dom da minha mãe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que o Senhor nos quer. Amando como Ele amou, perdoando como Ele perdoou, servindo como Ele serviu. Ele não é um futuro distante, mas uma realidade presente para aqueles que se rendem à vontade de Deus e colocam Cristo no centro de tudo. É algo que vivemos como se tivéssemos alcançado para que um dia possamos alcançar o propósito da vida, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tem um versículo que diz, eu não me lembro onde está, mas diz, está em Apocalipse. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Inclusive tem um louvor que diz assim, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A Bíblia nos ensina que fomos criados por Deus e para Deus. Nossa existência não é fruto do acaso, mas resultado de um propósito eterno, um plano maior, plano perfeito de Deus. Somos chamados a viver para glorificar a Deus em tudo o que fazemos, desde as pequenas atitudes até os grandes feitos. A vida abundante que Deus oferece vai além das bênçãos materiais. É uma vida plena de sentido, paz, comunhão e propósito. É viver não apenas para si mesmo, mas para o bem do próximo e para o reino dos céus. É descobrir que nossa identidade está em Cristo e que
cada passo tem direção quando seguimos seus caminhos. Nosso propósito é sermos luz no mundo e sal da terra, como em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Cada dom, talento e recurso que temos deve ser usado para edificar o corpo de Cristo e revelar o amor de Deus ao mundo, para que mais pessoas vivam o reino. Quando compreendemos esse chamado, não vivemos para mais presos à lógica deste mundo, mas livres para cumprir a vontade do Pai com alegria e obediência. Somos separados para Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu vim aqui na internet para mostrar para vocês algo interessante que o Espírito Santo de Deus me incomodou para falar. Embora a Bíblia não detalhe a razão da disputa entre diabo e o arcanjo Miguel, existem algumas interpretações e teorias sobre o assunto. Eu acredito que estão corretas, porque se o Espírito Santo de Deus me incomodou para falar, é porque estão corretas. É que Satanás queria evitar que Moisés fosse ressuscitado ou que seu corpo fosse usado para fins malignos. Devido ao pecado de Moisés em Meribá. Lembram de Meribá? Tem Refidim e tem Meribá. Refidim, que nós falamos há pouco tempo, a rocha, onde Deus falou a Moisés: Moisés, bate na rocha e ela jorrará água. Pois bem, Moisés bateu na rocha. Só que em Meribá, o Senhor falou a mesma coisa, só que mudou. O Senhor falou para Moisés: Moisés, fale a rocha. Moisés se lembrou apenas de ter batido na primeira rocha, porque o povo estava perturbando Moisés, enchendo o saco dele, reclamando, murmurando. Ele ficou tão irritado, mas tão irritado, que ele falou: Senhor, água, então, onde que eu vou? E ele falou: Senhor, ali, Moisés, fale a rocha, Moisés. O Moisés chegou lá e põe, meteu o cajado, como ele tinha feito na primeira na primeira rocha lá em Refidim. Aí, eu te pergunto, saiu água dessa rocha de Meribá? Saiu. Por quê? Porque tinha que matar a sede do povo. Mas aí o que? As consequências do pecado. Isso foi um pecado. Desatenção, não vigiou, não se acalmou antes de, né? Aí o que aconteceu? Ele foi lá e bateu na rocha. Aí Jesus falou o que para ele? Pois é, Moisés, porque tu pecastes, tu não vais entrar na terra prometida que eu falei que tu ia entrar. Porque eu falei para tu falar para a rocha, e tu fez o quê? Tu foi lá e tacou o cajado na rocha. Eu não falei para tu tacar o cajado, não. Falei para tu falar com a rocha. E então, ele compreendeu. Mas Deus foi tão misericordioso que disse para ele: mas sobe aqui, Moisés, sobe aqui. Mas então ele falou: sobe aqui, Moisés, sobe aqui nesse monte que eu vou te mostrar toda a terra. E olha, ó, toda a terra que eu vou dar pro meu povo. Ó, ali vai ser assim, ali vai ser assado, ali vai ser assim, e lá, isso, descreveu tudo para Moisés.
Mas você não vai entrar, Moisés. Eu vou te recolher aqui, Moisés. Tá? Pois é. E também porque Moisés tinha cometido um assassinato. Ele assassinou um egípcio. Aí, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Você se considera completamente indigna de salvação? De ter Deus habitando em você? De ser guardada, amada, cuidada, zelada, paparicada pelo Espírito Santo e por Deus? Se por um acaso isso já passou na sua vida, se o inimigo já trouxe esses sentimentos e pensamentos, expulse. Faça como o arcanjo Miguel fez. O Senhor te repreenda. Sabe por quê? Porque Moisés se tornou nova criatura a partir do momento que ele creu que Deus o perdoou, creu no Deus vivo da sua família, creu no milagre que ele era. E então, Deus fez o quê? Apagou o passado. Deus não se lembrou mais do passado dele. Foi um erro. Ele pagou pelo erro dele. Passou 40 anos pagando pelo erro dele. Até que ele se perdoou. Ele resolveu esquecer. Deus o perdoou. Tem outra teoria aqui. A outra teoria, apoiada por alguns judeus das tradições judaicas, sugere que Satanás poderia estar buscando impedir que Moisés fosse levado para o céu, como ocorreu com Elias. Elias, ele não tem corpo aqui na terra, não. Tem Elias e tem um outro também, que é o... Fui pesquisar para ver quem era o outro e foi Enoque. Enoque e Elias, eles foram levados para o céu. O corpo deles não está aqui na terra. Entendeu? Olha só que interessante. Esta última parte aqui, eu já ia sair, mas o Espírito Santo me trouxe de volta para cá. E me fez ler. Olha que importante. Independentemente do motivo específico, independentemente de qual tenha sido o motivo da disputa, Judas lá nos revela a autoridade de Miguel sobre Satanás e a importância da submissão à vontade de Deus, mesmo em situações de conflito com o inimigo. É incrível, né? E aqui nós voltamos para o texto que estávamos lendo, que também vai de encontro com esta vontade de Deus, essa ordem de Deus, que sejamos santos, submissos. Sejam santos, porque eu sou santo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 16. Deus nos chama a viver uma vida santa, não como um peso, mas como uma resposta ao seu amor. A santidade é a marca do cristão, que deseja se parecer com Cristo em caráter e conduta. Ser santo não é viver isolado do mundo, mas viver nele sem se contaminar com seus padrões, sendo luz para que mais pessoas conheçam esse amor. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Por isso é importante dizermos, declararmos para nós mesmos: eu tenho a mente de Cristo.
Jesus, forja em mim o teu caráter. Olha, eu me lembrei aqui de uma ministração que o pastor Antônio Júnior deu. E ele falou, olha, que sejamos como essa garça. Ela tem as perninhas compridas e o corpo branquinho como um coco. E ela estava andando pelo charco de lama, um lamaçal preto, sujo. Ela estava andando e ele estava falando que sejamos assim. Que ao andarmos neste mundo, não nos amoldemos ao padrão deste mundo, mas em todo tempo estejamos vigilantes e em renovação da nossa mente em Cristo Jesus, para que a nossa conduta venha transparecer isso, como Cristo. Amém? Precisamos negar o pecado e seguir a vontade de Deus acima e antes de tudo. É necessário viver com um coração puro em meio a uma geração corrompida, sendo exemplo de verdade, integridade e amor. A santidade nos prepara para ver a Deus. Esse chamado é desafiador, mas possível por meio da presença do Espírito Santo em nós. Ele nos fortalece, purifica e capacita a viver uma vida separada para o Senhor, marcada pela transformação do Espírito. Amém e amém. Vamos orar em nome de Jesus? Repitam comigo. Assim vocês estarão orando também. Amém? Pai, em nome de Jesus, hoje eu coloco minha mente e meu coração diante de Ti. Eu reconheço que muitas vezes me distraí com o que não importa. Me perdi em ruídos, me afastei do centro do Teu propósito. Mas hoje, Senhor, eu volto meus olhos para o Teu caminho. Silencia, Pai, toda voz que confunde. Fecha as portas que desviam. Quebra as setas de distração, as mentiras da comparação e os pesos emocionais que me travam. Dá-me visão espiritual, clareza na alma e foco nos passos. Eu declaro que a minha mente é mente de Cristo. Meus olhos enxergam longe. Minha alma se alinha com o céu. Meus pés seguem firme na rota que o Senhor traçou. Tudo que não vem de Ti, eu deixo agora aos Teus pés e recebo o Teu sopro de direção, a Tua luz sobre o meu caminho e a Tua unção para permanecer firme até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã. O nosso devocional seria outro. Não é, mãe? Eu até dei uma palhinha do que seria o nosso devocional, que ficará para amanhã, se assim Deus quiser, porque aqui quem manda é Deus. E aprove Ele trazer este
tema maravilhoso e amém, porque muito aprendi e ele ainda puxou as minhas orelhas. Papaizinho do céu é maravilhoso, ele é magnífico. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Até amanhã.